conhece os Estados Unidos de Brusundanga? Brusunganga? Brusundanga? Não faço a mínima ideia. Estados Unidos de Brusundanga? Conheço, sim. Já ouvi falar. Assim, conhecer diretamente não. Seria o Brasil? Brusundanga, na verdade, é um livro de Lima Barreto, nosso homenageado. Sim. E Brusundanga é uma cidade, um país fictício, baseado no Brasil da época de Lima Barreto. Então, baseado nessa explicação, o senhor pode imaginar como seriam os políticos em Brusundanga? A política em Brusundanga. Uma sociedade, uma política bem de compadrio, como a gente chama, né? Os amigos dos amigos. É um Brasil meio bundão. Como é a educação pública em Brusundanga? O Lima Barreto, apesar de ter sido, não é contemporâneo, ele é mais atual do que o próprio Jornal da Manhã. Que se você lê as obras dele, você vê que os nossos problemas continuam os mesmos. A educação ainda é um privilégio para poucos e a nossa rede pública está aí, precisando de todos os apoios possíveis, né? A política não é aí uma grande cogitação de guiar os nossos destinos, porém, uma vulgar especulação de cargos e propinas. As leis em Brusundanga, elas se aplicam da mesma maneira para os pobres e para os ricos? Acredito que não. Eu vejo que os ricos são mais favorecidos. Rafael Braga, que foi pego numa manifestação em prol de todos esses que aqui estão também. Em contrapartida, temos um filho de uma juíza, de uma desembargadora, que violou leis imensuráveis. E ele está solto, e o Rafael Braga ainda tá lá dentro, né? Com 11 anos de detenção. Enquanto o filho da desembargadora branco, rico, da classe alta, está aí com seus privilégios. O nobre doutor tem prisão especial, mesmo em se tratando dos mais repugnantes crimes. Ele não pode ser preso como qualquer do povo. Os regulamentos rezam isso, apesar da Constituição, etc, etc, etc. Como é que são os políticos em Brusundanga? Tem alguns que não representam o povo de maneira alguma e alguns que tentam e não conseguem, alguns que tentam e conseguem. Um país como a Brusundanga precisa ter os seus heróis e as suas heroínas para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido. Você acha que existe muito machismo? Existe, com certeza. Acho que o machismo é uma questão séria na nossa sociedade. O machismo não é só feito por homens, não são só homens que são machistas, existem mulheres machistas. Acho que o machismo, o preconceito, qualquer forma de preconceito, ele é meio que invisível. A pessoa nem percebe que carrega aquele preconceito, mas age na vida e educa os filhos de acordo com isso. Acho Brusundanga muito tradicional. Brusundanga, as pessoas são assim. Como os grandes agricultores e seus parentes são políticos, e deputados, e senadores, e ministros, logo que sentem o êxodo dos naturais, começam a berrar que há falta de braços. Só atualizou os métodos de estratificação, exploração e escravização da população. As leis de Brusundanga, elas são só no papel e não de baixo para cima. Brusundanga vai passar por um processo de transformação grande. Está para além de Brusundanga. Nós estamos vivendo um tempo de um atraso de civilização. O que a gente precisa fazer para Brusundanga funcionar? Acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo hoje aqui. Se reunir, discutir, fomentar. Todos temos que ter voz, todos temos que ter a opção de mostrar o nosso trabalho, a nossa capacidade, a nossa arte, o nosso ponto de vista. Para mim, a palavra que fica é resistência, sabe? Então, se viver é um ato de resistência, fazer com que Brusundanga dê certo também é um ato de resistência.